Chegou a hora de estudar a lição, então pegue a sua lição aí para nós podermos revisar ela, ok? Então, essa semana teve um tema muito interessante e eu espero que você tenha aprendido muito com esse tema. Mas se você não aprendeu, a gente vai tirar algumas lições aqui agora, ok? Então, antes de fazer o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor nos dá, muito obrigado por toda a palavra que o Senhor deixou escrita e pedimos a instrução do Espírito Santo para esse momento, para que, além de aprendermos o que vai ser falado aqui, que possamos colocar em prática também. É isso que te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero que você veja se você está inscrito no canal, porque se você não tiver, é bom que você se inscreva, tá? Por quê? Porque para esse mês, ou no máximo no próximo, eu vou começar um novo quadro aqui no canal, tá? Então é importante que você esteja aqui para não perder o novo conteúdo, tá? Eu não posso falar ainda o que é, porque eu não comecei a gravar ainda, mas a ideia está toda planejada e eu vou começar a gravar em breve, ok? Então vamos lá para o nosso estudo? O título dessa semana é O que mais eu poderia ter feito? Olha só, essa frase é muito interessante de a gente tentar aplicar ela à nossa vida. Você já fez muito esforço por alguém e esse alguém não fez nada por você? Ou não retribuiu? Ou teve aquele sentimento de ingratidão? Como que você ficou nesse momento? É uma situação muito triste, né? Quando você faz de tudo pela pessoa e a pessoa não quer se ajudar, ok? Então vamos entender um pouquinho mais desse tema? Vamos lá para o nosso verso inicial, que está lá em João 18:37. E olha só o que diz. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Há vários anos atrás, uma revista publicou uma história infantil muito interessante. Denis, um menino órfão, era adotivo de uma família na Idade Média. Denis odiava o rei daquela região porque quando seus pais ficaram doentes um dia, os soldados levaram seus pais embora e ele nunca mais viu eles. Algum tempo depois, ele soube que o rei havia separado os pais dele justamente para salvar eles da peste negra. Essa verdade sobre o rei libertou Denis do ódio que ele sentia há vários anos no seu coração. Aquele rei sempre agiu por amor ao seu povo. Muitas pessoas veem Deus como Denis olhava para aquele rei. O mal que experimentaram ou vivenciaram os leva a rejeitar a Deus, ou mesmo até odiá-lo. Onde está o Senhor quando há tanto sofrimento? Se Ele é bom, por que existe tanto mal? Essas perguntas nós já respondemos em estudos anteriores, né? Mas a gente vai passar por elas novamente, ok? O conflito cósmico nos ajuda a entender um pouquinho mais dessas situações, mas muitas perguntas ainda ficam em aberto. No entanto, quando todas as nossas tentativas de obter respostas não satisfazem, podemos olhar para Jesus na cruz e, por meio dele, perceber que podemos confiar em Deus, mesmo com todas as perguntas que permanecem sem resposta nesse momento. Você é capaz de confiar em Deus dessa forma? Você só vai conseguir confiar em Deus se você tiver um relacionamento íntimo com Ele. Então separe um tempo de qualidade para estar com Deus. E agora, nós vamos para a nossa parte de domingo. O título de domingo é Cristo o Vencedor. E nós sabemos que o verdadeiro rei desse universo é Jesus. Jesus conquistou a vitória e por meio dele nós também podemos conseguir essa vitória. Mesmo através de sofrimentos, através de calamidades, nós podemos nos alicerçar em Cristo. Em cada etapa de sua obra, Cristo combate o inimigo. E olha só o que as Escrituras falam, quais são as características do inimigo. 1. Aquele que desde o princípio engana o mundo inteiro. 2. Aquele que lança acusações contra Deus e seu povo nas cortes celestiais. 3. O príncipe usurpador deste mundo. E qual é a missão de Satanás? Nós podemos ver lá claramente em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Essas são as características do inimigo que a Bíblia traz para nós. Mas também temos as características de Jesus. E a Bíblia descreve Jesus como vencedor. E olha só as características. 1. Jesus veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. 2. Por meio da cruz, Jesus demonstrou de forma suprema a justiça e o amor perfeitos de Deus, refutando assim as acusações do diabo. 3. Cristo finalmente destruirá o reino do diabo, que sabe que pouco tempo lhe resta, e então reinará para todo sempre. E no mesmo verso, João 10:10, nós podemos ver a missão de Jesus. Ele fala que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. No fim, não importa o que Satanás faça, porque ele é um inimigo derrotado. O que nós precisamos fazer é nos alicerçar em Cristo, reivindicar a vitória que ele teve. E assim nós também seremos vencedores, ok? Vamos para a nossa parte de segunda-feira? Justo e justificador. Em cada momento da batalha entre Cristo e Satanás, Cristo desfaz as obras de Satanás.
E eu queria dar um exemplo bem legal para você. Eu estava lendo recentemente o livro A Verdade sobre os Anjos, que eu indico aqui a leitura, que é muito bom esse livro. Uma história que me chamou muita atenção foi justamente a de Moisés, quando ele tinha nascido. E naquele momento, Satanás instigou a corte lá de Faraó para matar todos os meninos que tinham nascido naquele momento. Por quê? Porque ele sabia que o libertador estava entre aquelas crianças, só que ele não sabia exatamente quem que era. O mais interessante é que essa situação que era para acabar com tudo, para acabar ali com os meninos hebreus, foi justamente a situação que levou Moisés até as cortes de Faraó. Imagina, o Egito era a maior potência da época, então Moisés foi muito bem educado. Além de ser educado com a sua mãe verdadeira, ele também foi educado em todas as faculdades do Egito. Então olha só que interessante, uma maldição que às vezes a gente não vê saída, Deus transforma em bênção. Cristo veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. Isso nós podemos ver lá em 1 João 3, versículo 8. E para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, que está lá em Hebreus 2,14. No entanto, a derrota completa do inimigo acontece em duas fases. Primeiro, por sua obra realizada na cruz, onde Jesus deu a vida por nós, e em segundo, quando o reino de Satanás for extinto da terra. Satanás acusa Deus de que ele não é amoroso e totalmente justo. Mas olha só o que Romanos 5,8 diz para nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Havia se revelado um assassino. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. A história da redenção apresenta várias evidências de que nós podemos confiar em Deus, que tudo que Ele faz é para o bem do seu povo. Para você se aprofundar nesse tema, eu gostaria de indicar uma leitura. O Grande Conflito. Se você não leu ainda, leia, que vai ser enriquecedor para a sua vida espiritual. Vamos para a nossa parte de terça-feira, o Cântico do Meu Amado. Deus manifesta seu amor e sua justiça de maneiras surpreendentes. No entanto, algumas pessoas perguntam, Deus não poderia ter feito mais ou ter eliminado o mal? O conflito indica que o Senhor agiu de forma a respeitar o livre-arbítrio, que era necessário para o desenvolvimento máximo das relações entre Deus e o seu povo. No entanto, nós entendemos profundamente que Deus age dentro das restrições morais. Essa disputa cósmica só pode ser resolvida através do amor. Vamos então para a nossa Bíblia entendermos um pouquinho mais dessa história? Vamos lá para Isaías 5, dos versículos 1 até o versículo 4. Leia comigo aí na sua Bíblia. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Aqui Isaías meio que fala em código, E para a gente entender esse texto, nós precisamos entender a quem ele está se referindo. O dono da vinha é o próprio Deus, e a vinha representa o seu povo. De acordo com esses versículos, o Senhor da vinha, ou seja, o próprio Deus, fez tudo o que podia para que a sua vinha desenvolvesse. Só que em vez dela desenvolver uvas boas, ela desenvolveu uvas bravas, ou azedas em outras versões. Na verdade, o texto hebraico pode ser traduzido até como uvas podres. Isso é tudo que a vinha de Deus produziu. A partir do verso 3, nós podemos ver o próprio Deus falando para que as pessoas julguem entre ele e a sua vinha. E ele finaliza no verso 4 falando, o que mais eu poderia ter feito? Imagina, o próprio Deus, a inteligência em pessoa, a sabedoria em pessoa, fazendo uma pergunta dessas. Não teria mais o que fazer. Esse texto é muito importante você adaptar ele na sua vida. Qual é o tipo de fruto que você tem dado a Deus? Vamos então para a nossa parte de quarta-feira? E o título de quarta-feira é A Parábola do Dono da Vinha, que nós vamos ver lá em Mateus 21. Nessa parábola de Mateus 21, Jesus desenvolve o que foi falado lá em Isaías 5. Vamos então para a nossa Bíblia, dos versos 33 ao 39 do capítulo 21 de Mateus, ok? Atentai na outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando seus servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, A meu filho respeitarão.
Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Você conseguiu definir através dessa leitura quem é quem nessa história? Conseguiu fazer analogia para conseguir entender a história? A história diz que o dono da vinha enviou alguns servos antes, que esses servos representam os profetas de Deus. Eles foram enviados para recolher a produção, mas alguns foram espancados e outros foram mortos. Finalmente, o proprietário enviou o próprio filho, que nesse caso simboliza Jesus. O dono da vinha enviou seu filho pensando: o meu filho respeitarão, mas eles também o mataram. E aí a pergunta que não quer se calar: o que mais Deus poderia ter feito? Ele mandou seu próprio filho, como nós podemos ver lá em João 3,16. O evento da cruz demonstra que Deus fez todo o possível para diminuir e eliminar o mal na terra, mas tudo isso sem destruir o contexto necessário para que o amor autêntico se desenvolva. Se houvesse outra forma para alcançar esse resultado, será que Deus não faria? O que nós temos que entender é que Deus é sábio demais para errar. Se ele escolheu essa maneira, era porque era a melhor maneira. Vamos então para a nossa parte de quinta-feira, e o título é A Vindicação do Nome de Deus. Vamos ler de novo Isaías 5, versículos 3 e 4. Olha só o que diz. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Você notou que o Senhor convida meras criaturas a julgar seu caráter, mesmo que não tenhamos esse direito? No fim, quando os livros celestiais forem abertos, veremos todas as evidências que Deus é justo e perfeitamente reto. Ele será totalmente vindicado diante de todas as criaturas inteligentes. Vamos entender um pouquinho mais? Vamos lá para Apocalipse 19, dos versículos 1 ao 6. Olha só o que diz. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus revela profundo interesse pelo seu nome, pelo seu caráter, mas por quê? Nós não podemos ter um relacionamento profundo de amor com alguém que nós não confiamos. No juízo pós-advento, onde os salvos julgarão tanto o mundo quanto os anjos caídos, que isso nós podemos ver lá na Bíblia, Deus será vindicado porque os salvos verão cada registro de tudo que Deus fez por todas as criaturas. Os remidos concluirão que todos os juízos divinos sempre foram perfeitamente justos e amorosos. Qual de nós não tem inúmeras perguntas a serem respondidas? Antes que a história chegue ao fim, todas essas perguntas serão respondidas, que é o que nós podemos ver lá em 1 Coríntios 4, versículo 5. Olha só o que diz. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. No fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos para a nossa parte de sexta-feira, que o texto ele é curto e muito interessante. Então eu vou pedir algo diferente para você hoje. Eu quero que você feche o olho e imagine tudo que eu vou ler aqui, ok? Então nesse momento, feche os olhos para que eu possa ler aqui, ok? Presta atenção no que diz. Tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis, ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem. Nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Se você não conseguiu captar a emoção desse texto, eu sugiro que você leia ele novamente, ok? Esse é um texto que nos traz muita paz e muito conforto nas nossas dificuldades. Então, eu espero que esse texto faça parte do seu dia.
e que assim você confie naquele que tudo fez por nós. Eu fico por aqui e te espero na próxima semana. Até mais!